Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos senhores e perguntar se eu posso chamá-los pelo nome. Então, para dar início aos trabalhos, queria te convidar, Ricardo, à sua fala inicial. Olha, é um prazer enorme estarmos aqui hoje, participando da 11ª reunião desse importante movimento. E um prazer muito grande estar aqui com o nosso governador, Eduardo Leite, que nos honra muito aqui de novo no Espírito Santo, uma expressão da política nacional, governador reeleito do Rio Grande do Sul, primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul, fazendo história e deixando um legado muito importante. É um prazer muito grande, Eduardo, estar aqui ao seu lado, compartilhando de percepções e observações dessa jornada que todos nós estamos desafiados. Eu vou ousar dizer a vocês que o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. E porque eu tenho a capacidade, a humildade, mas a convicção de afirmar isso. Porque nos últimos 22 anos, nós fizemos aquilo que o poeta ensina. Nós levantamos, sacudimos a poeira e demos a volta por cima. O Muro de Berlim, William, caiu em 89. E isso fez uma diferença muito grande, sobretudo, para princípios, conceitos e crenças que estamos aqui discutindo. O Muro de Berlim caiu, reunificou a Alemanha, mas, ao mesmo tempo, derrotou o marxismo, o autoritarismo, o marxismo e todas as formas que imperavam, sobretudo, no leste europeu. E foi uma luz muito importante para iluminar um conjunto de coisas que aconteceram após a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, fez ontem 35 anos. Mas o nosso Muro de Berlim caiu em 2002 aqui no Espírito Santo, Eduardo. Porque nós experimentamos o que há de pior na relação do setor público com o setor privado. Nós fomos, em algum momento da nossa construção, um Estado liderado e presidido pelo crime organizado. Para que vocês tenham uma dimensão, a concessão de licença ambiental dependeria de ser homologado, à época, pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Tamanho balcão de negócio que foi adotado naquele tempo aqui em nosso Estado, não medindo limites na relação do setor privado com o setor público. Em 2002, nós começamos uma nova caminhada no Espírito Santo, e a primeira tarefa coletiva, não apenas de governo, mas de sociedade, foi derrotar o crime organizado para que nós pudéssemos, num segundo momento, começar um trabalho de organização do Estado do Espírito Santo. A nossa vida nunca foi fácil. Desde o tempo do Império. No Império, o Espírito Santo não pôde se desenvolver como província, porque tinha que proteger as Minas Gerais. Os nossos rios sequer eram autorizados à navegação para proteger a grande riqueza da época, que eram as Minas Gerais. Nós somos um pequeno estado territorial com uma pequena população na região sudeste. Temos que competir com Minas, com Rio de Janeiro, com São Paulo e ao norte com a Bahia. Nós estamos rodeados de países amigos. Mas ainda assim, ao longo desse tempo, em que nós tivemos a manutenção e a continuidade de governos que se sucederam, nós tivemos nesse período apenas 2 governadores, que em alguns momentos foram aliados, em outros momentos foram adversários, mas governos que mantinham conceitos, princípios e valores. E é isso que nos trouxe até aqui.
E é isso que tem feito do Espírito Santo um Estado preparado e organizado. Em 2022, nós investimos 19% da nossa receita corrente líquida. Este ano já estamos mantendo essa mesma meta, vamos chegar possivelmente a 17% a 18% da nossa receita corrente líquida. A nossa dívida é negativa. Nós temos mais dinheiro em caixa do que nós devemos. O que atesta e o que faz do nosso Estado, por isso que nós somos o Brasil que dá certo, e os protestos que o William fez, vale para o Brasil, mas não vale para o Espírito Santo, porque aqui nós temos feito o dever de casa, aqui nós temos praticado uma política republicana, e isso tem feito a diferença. Nós somos o único Estado da Federação Brasileira que há 12 anos é classificado como nota A no rating da Secretaria de Tesouro Nacional. E nós não alcançamos nota A em razão do grande choque de liquidez que foi dado ao Brasil em função da pandemia. Nesse período foi muito importante para o Espírito Santo os incentivos fiscais. E nós nos organizamos e estamos prontos agora com a reforma tributária para vivermos esse novo ciclo em que, por certo, não teremos mais uma longevidade nesses incentivos fiscais, segundo o que está votado no Senado, até 2032. Mas nós estamos organizados para enfrentarmos esse desafio, porque não sendo e não somos um Estado com grande massa de consumo. Então, nós precisaremos exercer outras expertises para que a gente continue crescendo, se desenvolvendo e gerando prosperidade compartilhada no Espírito Santo. Para isso, nós estamos preparando o governo, sob a liderança do governador Renato Casagrande, para que sejamos um governo mais simplificado, um governo menos burocrático, com um bom ambiente de negócio. Agora mesmo, até o final do ano, vamos encaminhar à Assembleia Legislativa uma nova lei geral de licenciamento ambiental para facilitar, simplificar, ganhar velocidade na relação amigável do setor privado com o setor público, e assim eu tenho certeza que nós vamos seguir e vamos continuar sendo o Brasil que dá certo, porque nós, capixabas, temos feito o nosso dever de casa. Chegamos a usar, Eduardo, somos o único Estado subnacional, porque nós aqui também não ficamos apenas cobrando responsabilidade do governo federal. Nós procuramos fazer a nossa parte. Nós somos o terceiro Estado produtor de petróleo no Brasil, mas somos o único Estado que tem um fundo soberano, em que nós reservamos parte dos royalties que nós arrecadamos, desses recursos que são finitos, para que nós possamos trabalhar a visão intergeracional. Nós estamos colocando de pé até o final do ano, se Deus quiser, e o governador Renato Casagrande deve levar para a COP de Dubai um programa que nós estamos estimando que possa chegar a 500 milhões de reais para apoiar projetos relacionados à transição energética. Biomassa, biogás metano, eólica offshore e onshore, fotovoltaica, para que nós possamos ser também um Estado que vai cumprir a meta de descarbonização, como está pressuposto nos debates globais que nós estamos participando juntamente com o governador Eduardo Leite, o governador Renato Casagrande. Então, assim, nós estamos muito animados, nós não estamos pessimistas, muito pelo contrário, nós estamos muito otimistas com aquilo que os capixabas têm feito ao longo desses anos, para que nós possamos, encerrando aqui a minha primeira participação, afirmar que nós somos, sim, o Brasil que dá certo. Evidentemente, eu não estou dizendo com isso que nós não tenhamos desafios a serem superados. Não, temos muitos. Mas nós precisamos ter a capacidade de afirmar que, se nós vivemos em algum momento uma situação muito complexa, como Fênix, nós conseguimos dar a volta por cima, e se nós não errarmos na política, seguramente o Espírito Santo terá um futuro cada vez mais próximo. Obrigado. Eduardo, o palco é seu, fica à vontade para fazer a sua apresentação.
Muito bem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Porque está muito escuro aqui, eu estou com medo que o pessoal pegue no sono aqui. Quero dizer que eu queria muito estar aqui com vocês hoje. Muito mesmo. Tanto é que eu fiquei 4 horas no aeroporto de Congonhas, esperando até o avião decolar para poder vir para cá. Deu uma zebra lá na conexão, trocamos de aeronave e tudo mais. Mas eu estou vendo aqui que, tanto quanto eu queria estar aqui, vocês também queriam estar aqui para me ouvir, porque sexta-feira, às 7 horas da noite, está aqui para ouvir um governador falar. Olha, muito obrigado pela generosidade de vocês, pela gentileza de aguardarem esse momento. Quero cumprimentar o querido amigo Ferraço, nosso vice-governador aqui do Espírito Santo, a Juliana, que está aqui, vai intermediar esse nosso bate-papo. Me permitam saudar também aqui o Vandinho, nosso presidente do PSDB, deputado estadual, William Ling, também querido amigo e exemplar empresário, empreendedor do nosso país. Vou tentar ser muito objetivo na minha fala inicial e quero dividir com vocês algumas das informações sobre esse painel. Se propõe a falar sobre estados em ação, quais são as ações, as atitudes que nós estamos empreendendo no Rio Grande do Sul para podermos dar mais espaço para quem quer empreender, porque eu não acredito no Estado empreendedor. O papel do Estado não é o de ser empreendedor, ele precisa, eventualmente, até estabelecer algumas regras, né? Regular, fiscalizar em áreas em que, na economia, o monopólio se faça interessante, como o caso do saneamento, da energia elétrica e tudo mais. O Estado regula, orienta, até fiscaliza, mas ele empreendendo é um desastre. A gente já observou isso ao longo, né, da história do nosso Estado, do país. Então, o que nós fizemos aqui? É importante mencionar. Uma frase que eu insisto em colocar nas minhas palestras nesse momento, que é: não existe sociedade que tenha prosperado com um governo desajustado. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que o sentimento de que as coisas nesse país são difíceis, e são, né? Realmente nós temos tantas dificuldades de ordem política, tantas idas e vindas, que o William aqui trouxe na manifestação dele, eventualmente canaliza para uma percepção, uma sensação de alguns empresários que puxa vida, tem que deixar o governo quebrar mesmo. Porque se o governo quebrar, talvez aprendam, né, que a gente tem que tomar outro rumo. Só que se o governo quebra, sempre é a sociedade que paga o preço. Paga primeiro com a deterioração dos serviços. A segurança piora, a educação piora, né? As pessoas resolvem ir embora, porque quem tem talento e capacidade para ir para outro lugar não vai ficar sofrendo num lugar que não oferece mínimas condições de segurança para si, para sua família, para poder viver naquele lugar. Então, perde recursos humanos esse local, perde, portanto, uma parte do seu futuro, e a sociedade que já paga o preço na forma de deterioração dos serviços públicos vai fatalmente pagar também mais imposto por conta de um Estado desajustado. Então, não é interessante que a gente simplesmente queira que governos quebrem, né, ou se desajustem. O que não quer dizer que a gente tenha que simplesmente aceitar que se pague mais por governos irresponsáveis. A gente precisa sanear contas de governos, colocar ordem nas finanças. O Espírito Santo aqui, o Ferraz estava lembrando do case que é admirável que o Estado soube fazer, e acho que de alguma forma no Rio Grande do Sul nós estamos também mostrando a nossa capacidade de virar esse jogo. Nós assumimos com o Estado em 2019 com salários atrasados, ficaram 57 meses, quase 5 anos, os servidores no Estado recebendo o salário atrasado. Chegava o dia do pagamento, ou não recebiam, ou recebiam R$100, R$200, e o Estado ia pagando pingado ali ao longo dos dias seguintes. Chegou a levar 40 dias para poder pagar uma folha, bater uma folha na outra, né? A dívida elevada com o governo federal, dívidas na saúde, os hospitais estavam parando cirurgias, consultas, por conta da falta de pagamentos do governo. Eu assumi, a primeira reunião que eu tive com a minha secretária de saúde em 2019, era ela me falando que, olha, já estava faltando medicamento, ia faltar ainda mais porque os fornecedores estavam parando de fornecer ao Estado por falta de pagamentos. Os impostos estavam majorados, as alíquotas estavam do ICMS de combustível, energia e comunicação, que era até
pouco tempo era para ser 25% no Estado, estava em 30%, a alíquota básica estava em 18%, e nem assim o Estado conseguia pagar suas contas, não tinha nenhuma capacidade de investimento, o Estado do Rio Grande do Sul, e não podia tomar empréstimos também por conta da dívida elevada, e nós partimos então para uma agenda de reformas. Reforma administrativa e previdenciária, nós colocamos na Constituição do Estado a vedação a benefícios e vantagens que os servidores públicos tinham, como, por exemplo, anuênios, triênios, quinquênios, que eu insisto, na pandemia, a gente observa o quanto que isso seria absurdo. A sociedade teve que puxar o freio de mão, economicamente as pessoas perderam renda, desemprego aumentou, empresas fecharam, mas servidores públicos, simplesmente porque completavam 3 anos de serviço, sem ter uma análise de performance, sem analisar se a receita do Estado aumentou, se a economia está indo bem, se ele é um bom servidor, só porque completou 3 anos de serviço, ganhava 5% de aumento. Quando chegava a 15 anos de serviço, mais 15% de aumento. Quando chegava a 25 anos de serviço, mais 10% de aumento. Essas vantagens temporais não são razoáveis no serviço público, então nós reformamos isso colocando na Constituição a vedação a esse tipo de vantagens, o que significa que vale para todos os poderes, não é só para o Executivo, é para o Judiciário, para o Legislativo, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. Avançamos em teto de gastos, um programa amplo de privatizações e concessões, aderimos ao regime de recuperação fiscal e conseguimos com isso reduzir a nossa despesa de pessoal nominalmente, nós conseguimos reduzir nominalmente essa despesa, no gráfico ali de cima tá, a barra verde é o nominal, o real corrigido pelo IPCA, e na barra amarela, então a gente faz uma redução expressiva da nossa despesa de pessoal, invertendo a lógica de crescimento, e o déficit previdenciário, o Rio Grande do Sul é um estado que é mais antigo, ele tem uma máquina pública mais antiga. Nas décadas de 50, 60, 70, uma herança também de uma cultura positivista, do início do século passado, que entendia que o Estado tinha que estar presente em muitas áreas, gerou um serviço público, uma máquina pública grande, pesada, e, consequentemente, nós pagamos o preço até hoje. O passado, de alguma forma, é uma bola de ferro amarrada na nossa canela que nos limita movimentos. Nós entramos no governo com 12 bilhões de reais de déficit previdenciário, que é o que falta para pagar as aposentadorias. Depois que o servidor pagou a sua parte na contribuição previdenciária e que o Estado pagou a sua parte como patrão, ainda faltavam, naquele ano de 2019, 12 bilhões para fechar as contas. Quem paga isso? A população como um todo. Os impostos que são pagos, que deveriam virar investimentos, que deveriam virar prestação de serviços, na verdade, são drenados pelo déficit previdenciário para pagar o passado. Então, por isso que eu digo que é uma bola de ferro amarrada na canela. A gente faz a reforma e esse déficit que estaria chegando hoje a 15, 16 bilhões, a gente conseguiu reduzir, é de 9 bilhões, é muita coisa ainda, mas é uma redução importante. Com isso, a gente consegue virar ali o jogo na capacidade de investimentos com recursos próprios, porque o Estado não pode contratar financiamentos, porque nós estamos hoje no regime de recuperação fiscal. Antes disso, tínhamos uma situação em que a nossa receita corrente líquida era comprometida com a dívida em mais de 200%, e o que a lei de responsabilidade fiscal impede, portanto, que se contrate financiamentos, e o Estado, tal qual a maior parte das empresas, as empresas, eventualmente, quando vão abrir uma filial, ampliar os seus negócios, tomam empréstimos para fazer, financiamentos para fazer esses investimentos. O Estado, que precisa investir também tem que se financiar. Muitas vezes a gente não pode fazer isso. Então, toda essa retomada da capacidade de investimento do Estado foi com recursos próprios. Tanto é que vocês vejam ali embaixo, eu mostro, 2011, 2014, o período de governo, foi com 55% dos investimentos com recursos próprios, 45% em 2015 a 2018, e no nosso período de governo, o investimento, que é maior do que nos períodos anteriores, é mais com o recurso próprio do Estado, quase 81%. E a gente lançou um programa
em 2021 para 2022, com 7 bilhões praticamente de investimentos do governo do Estado. E, além disso, potencializamos investimentos com parcerias do setor privado. Então, nós somos o maior cliente do BNDES como estruturação de projetos de concessões e privatizações, concessão de estradas, que viabilizam bilhões de reais em investimentos, 12 bilhões de reais em 3 blocos de rodovias, parques que foram concedidos ao setor privado. Nós fizemos um programa de privatizações que privatizamos já 5 companhias públicas: a distribuidora de energia, a geradora de energia, a transmissora de energia, a empresa de distribuição de gás e o primeiro estado que privatiza a sua companhia de saneamento, porque o que o Rio de Janeiro fez e outras localidades, se eu não me engano, Alagoas também fez, foi diminuir o escopo da companhia pública, mas ela continua existindo. Ela faz, geralmente, captação de água bruta e vende essa água para a empresa para a qual foi feita uma concessão da distribuição. Mas não privatizar a companhia. Nós optamos por privatizar a companhia, entregar para o setor privado, né, inclusive os passivos da companhia, livrando o Estado de, eventualmente, no futuro, ter que lidar com passivos acumulados. E por que isso é importante? Porque o saneamento, eu vou pegar esse exemplo aqui, que eu acho que é muito importante, que está quente ainda no debate nacional, né? Fazer tratamento de esgoto exige fazer obras que não são apenas ter uma estação de tratamento. Você tem que ter o coletor geral que pega de todas as redes coletoras nos bairros para levar para essa estação de tratamento. Nos bairros você tem que fazer as redes coletoras específicas daqueles bairros e você tem que fazer licitação para cada uma dessas obras. Não dá para fazer uma licitação para tudo, né? Você faz a licitação da rede coletora, a licitação do coletor geral, a licitação da estação de tratamento. Uma empresa que opera em 317 municípios, a gente está falando, portanto, de milhares de processos licitatórios a serem feitos por essa empresa para buscar atingir o que o marco regulatório do saneamento estabelece, que é até 2033 ter a universalização da coleta e tratamento de esgotos, que é entendida como mais de 90% de esgoto coletado e tratado. É altamente improvável, para não dizer impossível, que uma empresa pública licitando mais de 1000 obras vai ver todas essas licitações darem certo. Então, não são poucos os casos em que a gente observa, pode ver isso em qualquer lugar do Brasil, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, outro lugar. Muitas vezes acontece, a estação de tratamento, a licitação deu certo, a obra aconteceu. A rede coletora deu problema, a licitação, de alguma forma, foi paralisada, a empresa que ganhou não trabalhou bem, parou aquela obra. Então, você tem uma estação de tratamento de esgoto que não trata esgotos porque a outra obra que era decisiva para fazer todo esse sistema funcionar não aconteceu. Então, por isso que eu digo, né, quando eu vi o presidente Lula dizer, não, nós temos que dar um voto de confiança às empresas públicas de saneamento, eu digo, elas tiveram um voto de confiança por 60 anos. Não dá mais para conviver sem esgoto coletado e tratado nesse país. O papel do Estado não é operar. Ele, há 60 anos, talvez não tivesse no setor privado a dinâmica suficiente para assumir essa frente, mas hoje em dia é o Estado que não tem capacidade de fazer uma operação dessas. Então, o papel do Estado é estabelecer as regras, faz o contrato, fiscaliza, mas não opera, porque na operação a gente não tem observado a capacidade do Estado. E mais do que isso, a gente substitui milhares de processos licitatórios por um leilão, e a gente entrega para essa empresa não apenas a empresa, né, a companhia pública, a gente entrega um conjunto de obrigações, ela compra as obrigações dessa empresa, e ela vai ser cobrada por isso pelas nossas agências reguladoras. Então, no total das nossas privatizações e concessões, a gente tem a estimativa aí de 45 bilhões de reais em investimentos contratados, porque quando a gente faz concessão da estrada, está contratado o investimento. Quando a gente privatizou a companhia de saneamento, está contratada lá o investimento. A empresa de transmissão de energia
pública, a CE Transmissora, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, transmissora de energia no Rio Grande do Sul, tinha um plano de investimentos de 60 milhões de reais por ano. Ela, privada, agora, tem um plano de investimentos de cerca de 600 milhões de reais por ano, e o Estado ainda ganhou 2 bilhões e 700 milhões de reais na venda da companhia. Então, que vira investimentos em estradas, né, em logística para o nosso Estado. Então, tem uma série de projetos em concessões. Agora está entrando também em educação, saúde e saneamento. Nós temos 100 escolas em que nós vamos fazer a concessão para o setor privado, e essas escolas foram escolhidas não por critério político, mas por critério técnico, observando as localidades de maior vulnerabilidade social, nos 23 municípios que respondem pela maior parte da criminalidade, porque eu digo, nesses locais, a gente tem que ter as melhores escolas, as mais bonitas, as mais bem estruturadas, as mais bem mantidas, porque a gente disputa com muita coisa ruim, então a gente precisa ter escolas que... não adianta eu ir lá com o governo e construir a escola mais bonita, porque o governo não vai conseguir manter essa escola nas melhores condições. A parceria com o setor privado vai nos dar a garantia de manutenção adequada nessas localidades. Então, a gente está falando sobre também avançar em outras áreas, né, de desburocratização. O Rio Grande do Sul é, pelo terceiro ano consecutivo, o Estado campeão em serviços digitais. A gente trabalhou também aqui, eu vi o Ferraz falando que estão fazendo uma nova lei de licenciamento. Nós fizemos um novo código ambiental e estabelecemos normas de licença por adesão e compromisso, né? O empreendedor adere a esse formato, se comprometendo em cumprir a legislação, e o Estado libera em até 48 horas para eles as licenças, e o Estado vai fiscalizar para ver se ele está cumprindo ou não. Se não estiver cumprindo, pune. Mas não pune na origem, né? Porque se você tem mais de 90% das pessoas que fazem a coisa certa, não faz sentido você impor a todos a demora de uma análise num balcão por um funcionário público, por conta de uma minoria que faz errado. Pune pedagogicamente, severamente, quem faz errado, mas não pune antes toda a sociedade dizendo, olha, eu vou nessa cultura de desconfiança, que aqui foi falada também na manifestação do William, que custa caro, né? Custa muito caro uma cultura de desconfiança que burocratiza, porque você tem que provar ao Estado que está fazendo do jeito certo, porque o Estado não confia nas pessoas, e quando, na verdade, a desconfiança muitas vezes deveria pairar sobre justamente quem está pelo balcão do lado do Estado fazendo as coisas, né? Então, a gente consegue, a gente criou novas ferramentas de liberação de alvarás, licenças, permissões, justamente com base nessa premissa, porque nós colocamos 742 atividades que são consideradas de baixo risco, dispensadas de ter alvarás e licenças. Por isso a gente subiu no ranking de agilidade de abertura de empresas, a gente estava em 12º lugar, fomos para a 7ª posição, e somos o primeiro estado no ranking nacional em dispensa de alvarás e licenças. Eu falei 742, mas chegamos com outras atividades a 770 recentemente. Vou encaminhar para o encerramento da minha fala aqui, que já está se estendendo mais do que eu gostaria, porque há uma parte aqui dessa apresentação que está sendo chamada ali a atenção ali embaixo. Por que o Estado, com equilíbrio fiscal, é importante, né? Por que cuidar das contas é tão importante? Um exemplo é este. O Porto do Rio Grande do Sul, o Porto do Rio Grande, ele era capaz de investir, foi capaz de investir, de 2010 a 2020, 30 milhões de reais do seu cofre para obras diversas, dragagem ou pavimentação, estrutura de prédios, tudo mais. Por quê? Só 30 milhões, é muito pouco, em 10 anos. Porque o Estado botava a mão no caixa do Porto para poder pagar salário. O Estado estava quebrado, né? Ele abre as contas todas na frente, vê onde tem dinheiro, tira dinheiro daqui, tira dinheiro dali, tira de onde for para poder pagar as contas do mês. E o que aconteceu? O Porto de Rio Grande chegou a ter momentos em que os navios não podiam sair com a carga cheia, porque
o canal estava assoreado, não havia a limpeza do canal de acesso ao porto, e isso encarecia o preço, né, gerava um encarecimento da logística do Estado, porque o custo da operação era o mesmo, dividido por uma carga menor, então ficava mais caro para todo mundo. De 2021 para cá, desde que a gente conseguiu virar o jogo, o Estado não bota mais a mão nas taxas do porto, e inclusive para consolidar isso, criamos uma empresa pública com uma governança, com participação do setor privado, da Portos RS, fica todo o recurso lá, e o investimento de 2021 para cá já é de 350 milhões de reais em 2 anos, quando em 10 anos a empresa tinha sido capaz, antes de ser empresa, de investir 30 milhões de reais. Então, com isso também, né, a gente consegue repor efetivo, consegue investir na estrutura da segurança pública, reduzindo criminalidade, os roubos de veículos caíram 60% ao longo dos últimos 4 anos no Estado, redução de mortes violentas em 33%, é claro que ainda é muito, né? Mas a gente chegou a ter no Estado 1.300 veículos roubados por mês. Agora, em outubro, a gente teve o menor indicador da história, com 300 veículos roubados. Então, é uma redução muito forte. No ranking da competitividade, o Estado subiu da 9ª para a 5ª posição. Somos destaque aí em inovação, na eficiência da máquina pública, em função dessa capacidade de fazer o que fazemos, mesmo com a dívida que a gente tem, né? Então, de alguma forma, a gente consegue se destacar pela eficiência. Então, em síntese, o que eu quero deixar assim, de mensagem para vocês é que é claro que tem uma série de dificuldades no Brasil, a lógica política do país não é fácil, administrar com a fragmentação política que a gente tem nos parlamentos é extremamente desafiador, né? Você tem que para formar maioria, para mexer na Constituição. Também foi aqui destacado pelo William, estou me referindo muitas vezes à fala dele, porque foi uma fala muito completa, muito abrangente, muito bem direcionada. A Constituição do Estado, aliás, a Constituição do Brasil, e por consequência dos Estados, acabaram sacramentando ali benefícios, vantagens, privilégios, muitas vezes. Então, para poder transformar a máquina pública, a gente precisa mexer em dispositivos constitucionais para os quais se exige maioria qualificada, e para poder atingir essa maioria qualificada, você precisa juntar 10 partidos políticos num parlamento extremamente fragmentado politicamente. Não é uma tarefa fácil, mas nós temos conseguido avançar, no caso do Rio Grande do Sul, com diálogo, sem tomar lá da cá. É claro que a gente sempre digo, a gente faz política com quem está na política, por isso que é importante que as pessoas assumam posições na política também. Não dá para ignorar a importância de eleições, dos representantes que vão dentro do parlamento ajudar a fazer as transformações. Não vai ser simplesmente tuitando, falando nas redes sociais e esbravejando no Instagram que a gente vai mudar esse país. Precisa tomar partido, tomar parte, né? Seja qual for o partido político, seja qual for a sua visão ideológica, dentro, inclusive, do liberalismo com as suas nuances, mas que se participe, porque nós precisamos dessa participação para avançar na mudança da estrutura da máquina pública, fazer as reformas necessárias, empurrar na direção correta. Leva tempo, mas eu tenho certeza que vale a pena. Vale muito a pena, porque transforma a vida das pessoas. Não é o Estado, né, quem sozinho vai resolver tudo. Não é o governante de plantão que vai ser sozinho o agente de transformação. A gente precisa muito de uma sociedade mobilizada, e por isso que eventos como esse, que aqui estão proporcionando debate importante sobre liberdade, sobre democracia, são fundamentais para que a gente possa plantar essa sementinha, regar essa sementinha, fazer florescer essas ideias e conseguir, então, no horizonte, transformar o nosso país no lugar que a gente deseja. Muito obrigado a todos.
Gente, infelizmente, apesar dos painéis maravilhosos, do fórum maravilhoso, a gente está com o tempo um pouquinho estourado. Vai ter o nosso último painel aqui na sequência, então eu vou fazer uma pergunta para cada um, começando com o Ricardo. A gente falou sobre as últimas 2 décadas de reinstitucionalização do Estado. Então, a gente tem, né, um PIB interno bastante robusto, belezas naturais. Como é que a gente vende, em poucas palavras, como é que a gente vende o Espírito Santo para o resto do Brasil? Olha, o caminho que nós temos adotado para promover e prospectar o Espírito Santo é falando da nossa trajetória. Porque muito mais importante que falar é fazer. E nós temos feito o dever de casa. A gente não está na mesma página, e quero crer que o Eduardo também não, pelo que foi falado aqui. Nós não acreditamos nesse negócio de lacração. Nós não acreditamos que lacração bota comida na mesa do povo, gera emprego, trabalho, desenvolvimento ou oportunidade para as pessoas. Mas a gente acredita em disciplina, em valores, em princípios, em austeridade. Tanto que os capixabas, de algum tempo, já se apropriaram de uma coisa que o governador Eduardo falou aqui. Para cuidar das pessoas, você tem que cuidar das contas. Porque se você na sua família não cuida das contas, você não cuida da sua família. Isso vale para as empresas e isso vale para os governos. Governo que não tem capacidade de investimento, ele não se justifica. Governo que só se apropria de impostos para financiar a sua existência sem capacidade de investir, ele não se justifica. Nos últimos anos fizemos também aqui, Eduardo, importantes privatizações. 2 nacionais e 1 local. Fez muito bem ao Espírito Santo a privatização ou a concessão do aeroporto de Vitória. Fez muito bem ao nosso estado a privatização da Codesa. Está aí a nossa Viport mostrando a enorme capacidade de dinamizar uma das nossas vocações, que é o comércio exterior. Está aí a nossa ES Gás, que foi recentemente privatizada, alcançando um enorme sucesso lá na B3 e já performando muito mais, alcançando agora no mês de novembro 80 mil clientes com uma enorme capacidade de crescimento. Então, o que nós temos feito é falar para os empreendedores. Ontem mesmo nós inauguramos um importante empreendimento lá no município de Ilhares, a Randon, lá de Caxias, abriu aqui uma estrutura muito importante, uma empresa extraordinária. Essa semana tivemos uma infelicidade muito grande, todos nós ficamos muito tristes, porque a Cacau Show, que é uma empresa brasileira e agora uma empresa capixaba, a Cacau Show do Espírito Santo já produz quase 40% de toda a massa de cacau que a Cacau Show faz uma parte da sua industrialização lá em São Paulo, para atender a quase 2.000 franquias no Brasil. Um acidente muito triste, mas a confiança do Alexandre, que é o fundador da empresa, foi extraordinária. Assim, o compromisso na manutenção dos empregos e já lançando meta de reconstrução da fábrica para que em 6 a 12 meses a fábrica possa operar. Ou seja, nós falamos daquilo que estamos fazendo, da confiança, da segurança jurídica, da ética, do relacionamento republicano, do equilíbrio institucional que existe aqui em nosso Estado. Então, tudo isso tem feito uma diferença importante na interlocução que nós fazemos quando promovemos e fazemos a prospecção de investimentos para o nosso Estado. Obrigada, Ricardo. Eduardo, a sua trajetória na vida pública começou muito cedo e ela ainda é muito promissora. Qual legado você quer deixar para os brasileiros, não só para os gaúchos, mas para os brasileiros? Bom, eu quando deixei de ser prefeito de Pelotas, eu não imaginava que eu viesse a ser governador do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece o Rio Grande do Sul, nós temos um estado que tem uma desigualdade regional bastante acentuada, né? Metade norte do estado é mais desenvolvida, metade sul tem mais problemas econômicos historicamente. Eu não vou desenvolver aqui as razões disso, mas Pelotas é polo da região sul, a região mais empobrecida. Tanto é que, ao longo dos últimos 40 anos,
desde a redemocratização, os governadores do Estado se alternavam entre governadores ou de Porto Alegre ou de Caxias do Sul, né? A capital ou a cidade mais rica no interior, que é na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, onde está a Randon e outras tantas empresas naquela região. Eu não imaginava que da região sul, que é menos populosa e mais empobrecida, eu pudesse me projetar para ser governador, mas as circunstâncias conspiraram a favor disso e nós levamos uma mensagem que acabou, bom, o resultado sabemos. Estou aqui hoje como primeiro governador reeleito na história do Estado, na história recente, pelo menos. Teve uma reeleição em 1923, mas teve uma revolução por causa disso, há 100 anos, que é o Borges de Medeiros foi reeleito no Rio Grande do Sul, só que eu digo que naquela época o voto era impresso, mas não era auditável, porque ninguém recontou aqueles votos para saber se realmente mulher não votava, quem fazia a votação, não existia justiça eleitoral, era o próprio governo com a Assembleia que fazia, então eram mais questionáveis. Mas, enfim, acho que o grande legado que a gente deve... Por que é tão importante nós avançarmos, eu digo, nessa pauta de privatizações, de concessões, de reformas administrativas? Porque é o que realmente fica, né? É o que estruturalmente vai ajudar o Estado a poder manter um curso, uma direção. Tanto é que aqueles que sempre criticaram as privatizações no Brasil, na década de 90, as que foram lideradas pelo presidente Fernando Henrique, quando tiveram a oportunidade de governar depois, não reestatizaram essas empresas, né? não desfizeram as privatizações. Se foi tão ruim assim, se foi tão assintoso como disseram que era, tal, por que não desfizeram? Por que não encamparam as empresas? Por que não? Tem que falar até baixinho, porque senão dá ideia para eles, daqui a pouco eles inventam. Mas não farão, porque o país avançou. Então, acho que também o que nos frustra é um pouco da falta de velocidade. A gente está ficando para trás, não adianta, a gente está melhorando, o país vem melhorando. Se a gente olhar numa perspectiva histórica, né, nos 30, 40 anos para cá, o país avançou, teve avanços importantes, institucionalmente, a própria lei de responsabilidade fiscal foi sempre achincalhada pelo PT, hoje eles falam em arcabouço fiscal, não é o suficiente, é ruim a lei, mas ela já é, para quem antes dizia que não devia ter preocupação com as contas, já é uma coisa positiva, já é um avanço. Então, o problema é a velocidade que o mundo está se transformando exige que a gente faça movimentos mais disruptivos aqui no país. E isso envolve uma revolução na educação, porque a gente precisa formar mão de obra. Assim, vou dar um passo atrás. A palavra, para mim, de ordem é ganho de produtividade. Se o país não for capaz de produzir mais, rapidamente, nós que estamos desacelerando rapidamente o bônus demográfico, o Rio Grande do Sul já perdeu o bônus demográfico, o país vai cada vez mais sentir essa perda da taxa de natalidade, a maior longevidade da população. Nós temos que entender que boa parte do nosso crescimento econômico ao longo das últimas décadas se deveu ao bônus demográfico. Estava botando mais gente para trabalhar, mais gente para consumir, isso movimenta a economia. E isso vai acabar, está acabando. Então, se a gente quer crescer economicamente, vai ter que ser capaz de produzir mais com menos gente. Como é que faz isso? Duas coisas principais na minha visão. Educação, de um lado, tem que formar as pessoas e formar para os empregos do futuro, capacidade de raciocínio lógico, né? Capacidade de fazer contas, matemática, tudo isso que é para poder dar as competências e habilidades que serão exigidas nessa nova economia. E o outro lado, para aumentar a produtividade, desburocratizar e abrir o país, né? O país é muito fechado, como foi falado também, e isso nos impede de ter acesso às tecnologias de ponta, com os custos reduzidos, que são fundamentais para que a gente possa dar uma capacidade ao país de produzir mais. Então, são mudanças estruturais que eu espero que a gente possa, eu estou fazendo no que me diz respeito hoje no meu estado. Tentando fazer o melhor que posso lá para lidar com esse déficit, com esse peso do passado, tirar um pouco dele no presente e abrir espaço para a gente poder investir no futuro e chamando muito o setor privado para isso. Para o Brasil, eu espero que a gente possa seguir também um caminho em que a gente acelere o processo de transformação, aliviando o peso da máquina pública, dando mais espaço para quem empreende, abrindo o país
para o mundo, né, para que a gente consiga trazer para cá, se a gente for capaz de educar a nossa população e darmos acesso a essa população mais educada até as tecnologias de ponta existentes no planeta, sem embaraçar, sem dificultar. Agora, na reforma tributária, falei demais, eu sei, mas eu vou fechar aqui, prometo. Na reforma tributária, colocaram um pedágio para importações de produtos que sejam fabricados na Zona Franca de Manaus, a CID, né, que é, ou seja, uma forma de tirar a nossa capacidade de competitividade e de produtividade do país, porque se for produzido na Zona Franca de Manaus, então você vai pagar um pedágio por estar importando um produto que tem feito na Zona Franca, sem analisar se esse produto atende do ponto de vista tecnológico, se tem capacidade de atender na escala necessária. Então, a reforma que era para ser justamente para simplificar, que é para poder tirar um pouco da guerra fiscal entre os estados, tem mensagens muito contraditórias lá, porque soluções casuísticas, né, para atender determinados tipos de interesse, determinadas localidades e regiões, acabam, na verdade, indo na contramão do que é a premissa básica da reforma, que é tornar mais simples e mais leve para o empreendedor. Então, o país não é fácil, mas é o nosso país e é por ele que a gente tem que brigar, e é isso que eu convoco todo mundo aqui, para aqueles que estão no setor público, né, fazer a nossa parte, e para quem está no setor privado também fazer, para que a gente possa olhar para o horizonte com a confiança de que esse país haverá de ter o espaço que ele merece no mundo. Muito obrigado. Eu queria perguntar se vocês querem deixar, aqui a gente está partindo para o final do nosso painel, se vocês querem deixar uma breve mensagem final. Não esmoreçam, fiquem firmes, né? Eu digo, é difícil, é trabalhoso, mas é a casa da gente. Eu uma vez falei num jantar recente com empresários, grandes empresários brasileiros, eu digo, olha, não é justo, né, que desistam deste país. Porque a gente sempre sabe, tem aqueles que têm a facilidade, vai morar em Miami, vai morar não sei aonde, vai morar em qualquer lugar, vai para Portugal, vai para isso, vai para aquilo. Digo, mas é aqui que vocês ganharam o dinheiro de vocês, é aqui que vocês fizeram as empresas de vocês grandes, né, com este país, com esta gente, com esta terra. Então, nós temos uma obrigação moral, um dever, né, cidadão, de transformar este local, este pedaço de chão, no espaço próspero que nós desejamos. Nós não temos direito de desistir do nosso país. É isso. Juliana, muito rapidamente, pode não parecer, mas eu sou um veterano da política. E nesse período de reconstrução do Espírito Santo, eu fui vice-governador 2 vezes e fui senador da República. E eu queria fazer um agradecimento ao Instituto Líderes do Amanhã, porque nós tivemos um período no Senado muito virtuoso, de reformas importantes. E nós sempre tivemos o apoio do Líderes. Por exemplo, quando eu fui o relator da reforma trabalhista, que muitos não toparam esse desafio. Eu topei o desafio de ser relator da reforma trabalhista pela convicção que tinha e tenho que nós precisávamos, à época, reformar a CLT, que era dos anos 40, que cumpriu um papel importante desde o tempo em que o presidente Getúlio Vargas colocou de pé, mas que já era uma legislação absurdamente vencida, corroída, esgotada, que estimulava muito mais o conflito do que a conciliação entre empreendedores, trabalhadores e assim por diante. E naquele período das reformas, nós nunca nos faltou o apoio do Instituto, dos Líderes do Amanhã, para que nós pudéssemos fazer as reformas importantes para tornar esse país, exatamente como disse o Eduardo aqui, mais competitivo, fazer mais com menos, com muito menos, sobretudo com relação aos nossos recursos naturais. Muito obrigado aos Líderes, que nunca nos faltou nessa trajetória de reconstrução. Agradeço imensamente a vocês todos que estão aqui. Eduardo, Ricardo, muito obrigada. Eu sei a saga que foi a sua vinda aqui. A gente valoriza demais isso. Eu queria agradecer enormemente em nome do Líderes. Obrigada. Obrigado, Ricardo Ferraz e Eduardo Leite.